Bem-vindos a mais um treinamento, a mais uma aula do capítulo sobre redes seguras. Vamos falar sobre o modelo OSI. O modelo OSI significa International Organization for Standardization, também conhecido como modelo OSI ou Open System Interconnection. É um modelo conceitual que padroniza as funções de um sistema de comunicação em 7 camadas, conhecidas como camadas ou layers. Essas camadas descrevem como os aplicativos executados em dispositivos com reconhecimento de rede podem se comunicar entre si e ajuda a compreender e a descrever como diferentes protocolos de rede interagem e trabalham juntos para fornecer esse serviço de rede. Aqui está uma breve descrição das 7 camadas, da mais baixa, mais próxima do hardware, a mais alta, que está mais próxima do usuário. A primeira camada mais baixa é a camada 1, a camada física. Esta é uma camada mais baixa do modelo OSI. Ele fornece os meios para transportar os bits que compõem um quadro de camada de enlace de dados através do meio de rede. Essa camada envolve os equipamentos físicos, como cabos e switches. A camada 2, conhecida como camada de enlace de dados ou Data Link Layer, essa camada fornece os meios funcionais e processuais para a transferência de dados entre entidades de rede e para detectar e possivelmente corrigir erros que possam ocorrer na camada física. Está dividido em 2 subcamadas, conhecido como LLC, Logical Link Control, e a camada MAC, que é Media Access Control. A camada número 3, conhecida como Network Layer, ou camada de rede. Essa camada é responsável pelo encaminhamento do pacote, incluindo roteamento através de diferentes roteadores. Ele decide qual é o caminho físico os dados devem seguir em termos de condições de rede, prioridade de serviços e outros fatores. Já a camada 4, conhecida como camada de transporte, Transportation Layer. A camada de transporte é a responsável pela entrega de uma mensagem de um processo para o outro. Ele fornece serviços de uma entrega de mensagem ponta a ponta. Pode ser orientado à conexão, ou seja, pode pré-estabelecer um caminho antes de transmitir os dados, como o TCP/IP, por exemplo. Ou transmitir sem conexão, ou seja, pode iniciar uma transmissão de dados sem qualquer necessidade de pré-estabelecer um caminho, como o DP. A camada 5, conhecida como camada de sessão, ou Session Layer. Essa camada estabelece também e mantém e finaliza a comunicação com uma entidade receptora. Ele fornece um mecanismo para abrir, fechar e gerenciar uma sessão entre os processos de aplicativos do usuário final. Na camada 6, nós temos a camada de apresentação. Essa camada garante que os dados estejam em formato legível para a camada de aplicação. Ele traduz dados e criptografa ou descriptografa dados para uma camada de aplicação, dependendo da necessidade da aplicação. Finalmente, nós chegamos à camada 7 e última do modelo OSI, a camada mais próxima do usuário e a mais importante nos dias de hoje. A camada de aplicação é a camada superior do modelo OSI. Esta camada interage com aplicativos de software que implementam um componente de comunicação, fornece um conjunto de serviços e aplicações para o usuário. Quando o usuário está se comunicando com outras redes, ele fornece serviços de rede para os aplicativos do usuário, por exemplo, o protocolo HTTP, o serviço de mensagem de e-mail SMTP, o protocolo RDP para acesso à interface do Windows Server, conexões SSL para abrir sessões seguras com servidores Linux e SSH, e também entre outras aplicações. Essas 7 camadas podem ser lembradas pelo mnemônio chamado Please don't touch through salty pizza away. Esse aqui é um exemplo em inglês, você pode criar a sua própria, que significa, por favor, não jogue fora a pizza de salsicha, que significa physical, é a letra P, data link, dados, network, que é rede, transport, que é transporte, session, que é sessão, presentation, que é apresentação, e a última camada de aplicação, respectivamente. Então, para você memorizar, crie a sua própria, para você não ter nenhuma dificuldade no dia do exame. Bom, com isso eu fico aqui. Obrigado por assistir essa aula e até a próxima.